noite a todos. Meu nome é Jonatas de Paula. Conheci esse projeto tem mais ou menos vai fazer 4 semanas aí. Esse projeto chegou para mim através de um trabalho que eu fui prestar, tá? Eu trabalho aqui com internet, faço algumas traduções, trabalho também com criptomoedas, fazendo economia para tokens e para algumas empresas de multinível, enfim. Então, eu estava aqui focado em outras coisas, num trabalho, e apareceu para mim um amigo, um conhecido da Polônia, né, que me falou assim: Jonatas, eu estou com um trabalho de tradução para fazer. Estou precisando traduzir para o espanhol e para o português. Você traduz para mim? Falei para ele: claro, traduzo sim, sem problema. Aí fechei um preço com ele, ele me pagou e eu comecei a fazer a tradução do material. Conforme eu estava fazendo a tradução do material, eu fiquei muito interessado pelo que ele estava me mostrando ali, tá? Fiquei muito interessado pelo que o material falava. E realmente foi algo assim que eu nunca tinha visto algo parecido antes, né? E eu peguei e falei, bom, isso aqui parece ser bom, deixa eu checar a matemática disso, né? Então, o que eu peguei? Fui direto para o Excel, fazer algumas tabelas, fazer alguns cálculos para ver realmente, testar a sustentabilidade desse tipo de negócio, ver qual que era o potencial do negócio, né? Enfim, fui tentar destrinchar ali para ver o que seria realmente possível estar realizando, tá? E o que eu vi ali me convenceu demais. Eu, ao final, vou estar mostrando para vocês a tabela que eu criei e todos os cálculos que me convenceram de que eu precisava, né, estar desenvolvendo isso. E aí eu comentei com a pessoa que tinha me contratado, chamei ele e falei, vem cá, cara, esse negócio é muito bom, da onde surgiu isso, como você descobriu, eu queria saber se eu posso também participar, se eu posso começar a fazer alguma divulgação e etc, né? Foi aonde ele me falou que ele participa de um grupo de líderes, o qual já até participei antes, e que lançaram esse projeto no grupo, e que iria dar início mais ou menos na última semana de dezembro. Então eu falei assim, poxa, maravilha, cara, eu quero participar, quero também estar compartilhando com alguns amigos que eu sei que vai ser bom para eles, e enfim, né, combinei algumas coisas com ele em relação a isso, e comecei a partir daí entender um pouquinho mais sobre o negócio, passei a não dormir, confesso para vocês, não dormi direito os primeiros dias, porque realmente impactou aquilo que eu vi. E aí eu comecei a comentar com um amigo, com outro, sobre, né, o que era o negócio e essa oportunidade que está chegando, e foi se multiplicando de uma forma muito engraçada, né? Até chegar a todos vocês que estão aqui hoje. Então eu vou estar explicando para vocês um pouquinho aqui sobre como é o projeto, sobre como funciona o projeto, e é um bate-papo bem descontraído, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa a qualquer momento, podem ficar à vontade, pode me perguntar, beleza? Pode parar que e fazer a pergunta que eu respondo com o maior prazer aquilo que eu souber responder, beleza? Então vamos lá. O nome desse smart contract é US Donation, tá? É um sistema de ajuda mútua, onde o objetivo é ajudar e ser ajudado. Eu gosto muito sempre desse tipo de sistema de ajuda mútua, porque é um sistema onde as pessoas estão realmente, já vem com o mindset correto, né? De ajudar e ser ajudado. Ou seja, você ajuda algumas pessoas e é ajudado no meio do caminho. Ajuda mútua, para quem não sabe, é um tipo de sistema legal, tá? É um tipo de sistema legal em todos os países. Você pode criar sistemas de ajuda mútua sem problema algum, né? Sempre é doação, tá, pessoal? Então a gente vai fazer doações e receber doações. E um sistema dentro da blockchain, isso que me trouxe também bastante segurança, porque é automatizado. Uma vez que ele está dentro da blockchain, ele não pode ser alterado, tá? Então isso realmente traz uma segurança muito grande para nós. E você vai poder aí receber até 500% sobre os valores que você tem doado. Isso eu achei também muito interessante. E como que o sistema funciona? Vamos lá. O sistema ele é dividido em 7 dias da semana, que eles chamam de slots, tá? Então você sempre vai ter lá o slot da segunda, o slot da terça, da quarta e assim por diante, tá? Você pode doar até $5.000 por slot. Quando eu vi isso aqui, tá? USDT, ou seja, em dólar, eu achei muito interessante. Por quê? Porque eu já participei de outros sistemas de doações que eram em Ethereum,
que eram em BNB. E o problema de ser nessas moedas é que conforme elas variam bastante, atrapalha e deixa de ser acessível para muitas pessoas, tá? Agora, quando o valor é fechado em dólar, ainda que exista a flutuação do dólar real, mas ela é muito baixa comparada das criptomoedas, tá? Então, dificilmente você vai ver 5 reais, né, que vamos dizer seja $1 hoje, passar para 15 reais. Isso não acontece, tá? Isso demora muitos períodos de tempo para acontecer. Já nas criptomoedas, isso pode acontecer de um dia para o outro. Então, isso que é bom, tá? De ser em dólar. Então, realmente, esse foi um grande atrativo que me chamou. E como é que funciona? Você faz a sua doação para ativar aquele slot. Então, por exemplo, na segunda-feira, eu fui lá, fiz a minha primeira doação naquele slot, vou ativar esse slot. Na próxima segunda-feira, o que acontece? Eu posso doar novamente e já entrar na fila para receber. Então, quando eu doar ali na outra segunda-feira, o valor que eu doar, eu já vou receber ele com 125% de doação, tá? Ou seja, de acréscimo em cima. Então, eu vou doar, por exemplo, se eu coloquei lá $1.000 na segunda, na próxima segunda eu dou novamente $1.000, só que já retorna para mim $1.250 de doação. Então, é um valor que a gente fala que é um capital de giro. Você sempre fica mantendo ele, porque você vai fazer a doação e ele já vai retornar na sua mão com 25%, tá? Isso é o que a gente chama de doação de compromisso, que você faz ela toda semana. Você pode fazer doações de compromisso semanalmente. E aí você entra na fila semanalmente, sempre que você tem uma doação de compromisso. E você vai poder receber por até mais ou menos 20 semanas, que é o que vai dar 500% sobre a sua primeira doação, ok? Então vai somando apenas os 25% por cada vez que você doa, até somar os 500% líquido que você ganhou em cima do seu valor doado daquele dia, tá? Vamos lá. É um sistema muito simples, tá, gente? É um sistema de filas e também tem o bônus de rede para quem gosta e queira trabalhar indicando. Não é necessário, tá? Mas existe também um bônus de rede para quem queira trabalhar. A primeira fila de 125%. Todo mundo sempre vai ganhar no mínimo 125%, ok? Para essa fila você não precisa indicar ninguém, não precisa fazer teoricamente nada. Você só tem que fazer as doações de compromisso toda semana. Ou seja, fazendo as suas doações de compromisso, você está recebendo 125% em cima, ok? Não precisa indicar ninguém, não precisa fazer mais nada, só as suas doações de compromisso. A fila número 2 é a fila de 130%. Para ela, você precisa indicar 2 pessoas e ter um mínimo de doação de compromisso em todos os slots, ou seja, um mínimo de $20 de compromisso ao dia. No 8º dia consecutivo, você vai entrar na fila 2, tá? Então precisa fazer primeiro 7 dias consecutivos. No 8º dia, você já passa para essa fila de 130%. A fila 3, né, a fila de 135%, você precisa indicar 10 amigos e ter um mínimo de $250 em doação de compromisso todos os dias da semana, ou seja, nos 7 slots. E a fila número 4, que é a fila Boost, uma fila preferencial, onde você vai doar 5% a mais do seu valor de doação para poder participar nessa fila, e esses 5% vão direto para o pool como uma taxa para usar essa fila mais rápida. E você vai ser pago 125% em cima do seu valor de doação normal, ok? Sempre sobre o valor de doação regular. Como que você pode receber os valores máximos na fila 2 e 3, que é a fila de 130% e 135%, ou seja, 5% e 10% a mais do que a fila normal. Para você maximizar esses valores, vai ser através do seu bônus de indicação. Então você pode receber um percentual das doações dos seus amigos até o 4º nível. Então o primeiro nível seu, 10%, o amigo do amigo, 4%, o amigo do amigo do amigo, 2%, e a última aqui, 1%. Tá? Esses bônus vão acumulando no seu painel e só vão ser sacados de acordo com a sua participação nas linhas 2 e 3. Então vamos dar um exemplo prático. Eu indiquei o João com 1.000 e indiquei a Maria com 1.000. Eu vou receber 10% de cada um, porque eles são minha primeira geração, tá?
Então, eu vou receber $200 no total de bônus. Então, esses bônus vão ficar acumulados no meu painel. Vamos imaginar que daí na segunda-feira eu vou participar na fila 2 e eu vou ter uma doação de compromisso de $1.000. Então, eu vou receber 1.300, sendo que 1.250 é o mínimo que todo mundo recebe. E os outros 5%, que vai ser referente a $50 nesse exemplo, vai sair do meu bônus de indicação de $200 que eu tenho. Então, vai sobrar $150 ainda que vai ficar acumulado para minha participação no dia seguinte, ou né, conforme eu for participando da fila 2 e 3. Ok? Isso eu achei muito interessante. Por quê? Porque eu já participei de sistemas de multinível, ou sistema de outros smart contracts, que tinha pessoas que entravam com um valor muito baixo, indicavam, trabalhavam realmente e indicaram muitas pessoas, mas essas pessoas só ganhavam dinheiro e sacavam quantidades absurdas e não colocavam nada de novo para dentro do sistema. Então, isso é insustentável. Então, quando eles fizeram dessa maneira aqui, da pessoa que está indicando, ela também tem que ter valores doados para poder receber, isso é fantástico, tá? Faz com que a pessoa realmente acredite no sistema, esteja ali semeando e doando junto com a gente, ok? Então, isso eu achei maravilhoso. E o mais interessante, doação mínima, gente, só $20, tá? Apenas $20, ou seja, é acessível para qualquer pessoa poder participar do sistema. Outra coisa muito interessante é a renovação do seu slot. Ela acontece de duas maneiras, tá? A cada quarta doação de compromisso, ou seja, aquela doação onde você participa da fila para receber, você vai ser solicitado a aumentar sua doação em 10% do que você já recebeu líquido naquele slot. Então vamos dar um exemplo. Segunda-feira, passou-se 4 segunda-feiras eu recebendo 1.250, porque eu estou fazendo doações de 1.000, estou recebendo 1.250. Então o sistema ele vai somar 4 vezes de 250, o que dá $1.000, e eu vou fazer uma nova doação de $100 naquele slot. Então, antes eu estava recebendo 125% de 1.000, agora eu vou passar a receber 125% em cima de 1.100, tá? Então, o sistema, ele querendo ou não, ajuda você a fazer os juros compostos, a você retornar uma quantidade para ir aumentando o valor que você recebe toda semana, ok? Vamos dizer que eu alcance o teto máximo no meu slot da segunda-feira, ou seja, eu doei $5.000 no slot da segunda-feira. Eu não consigo adicionar novas doações nele. E os meus outros slots estão vazios. Então, em vez de eu ter que fazer esse aumento de doação nesse slot, nesse caso, eu agora passo a fazer no próximo slot, ou seja, no da terça-feira. E assim por diante eu sigo, tá? Se eu tiver todos os slots fechados, ou seja, com o valor máximo, Jonatas, o que acontece? Então, você agora está isento disso até você alcançar os 500% sobre o que você já doou. Então, por exemplo, se eu estou com $5.000 de doação, o máximo vai ser $25.000. Então, tem vários, dependendo do seu valor, quando alcançar 500%, o sistema vai finalizar aquele slot, né, porque ele já chegou nos 500%, e aí, para você voltar a doar naquele slot, ele vai pedir uma taxa de 10% do que você já ganhou líquido naquele slot. Então, por exemplo, se eu doei 1.000 e eu já recebi $5.000, o sistema vai pedir uma doação de $500 para renovar esse slot. Você fez essa doação de $500, renovou esse slot, aí a partir de agora você pode voltar a fazer doações e depois na outra semana voltar a fazer doações de compromisso e voltar a entrar na fila, ok? Isso eu achei fantástico para a sustentabilidade do sistema, tá? Essa taxa de doação vai toda para a fila, isso faz com que a fila seja ainda mais rápida e que mantenha o sistema ainda mais robusto, ok? E aquele negócio, gente, se você tem um negócio que já te gerou 5 vezes o seu valor de doação, você não doaria 10% desse valor para continuar participando desse sistema?
para continuar fazendo o sistema continuar girando, fala para mim, não é verdade? Se você está participando de algo que está sendo bom, por que não continuar, né? Então, fazer uma pequena doação ali de 10%, você já recebeu 500%, 10% não é nada. Eu acho que isso aí é muito válido e ajuda muito realmente na sustentabilidade do sistema. Como eu falei, 500% money back, ou seja, 500% de retorno sobre as suas doações. Você só irá fazer a diferença nesse mundo quando começar a ajudar outras pessoas a crescer. Venha ajudar e ser ajudado. Essa é a US Donation, pessoal. O que eu vou mostrar para vocês agora é uma tabela que eu criei quando eu visualizei a proposta, né? Quando eu visualizei enquanto eu fazia a tradução do documento, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ela em duas partes, ela é dividida em duas partes essa tabela, tá? Os valores aqui, ó, esse que está em laranja são valores que vocês podem alterar, tá? Então isso vocês podem alterar. O valor aqui em cima, que é o valor de doação, e o valor aqui de baixo, que é o número de semanas. Então, por exemplo, se eu quero doar $500 e eu quero ver o que isso me gera em 20 semanas, é só mexer nessa tabela aqui, os valores em laranja. Sempre os juros compostos aqui, ele está sendo de 12,5%. Por que 12,5%, Jonas? Porque eu preciso doar e ter um valor de capital de giro, tá? Então, por exemplo, se eu tenho $1.000, eu consigo doar 500 e manter 500 de capital de giro. Por quê? Porque toda semana eu vou fazer a doação de compromisso no valor de 500, né? Então eu vou fazer 500, vou receber mais 125, eu acredito, em cima. Então, assim por diante. Mas, por que eu faço 12,5%? Para dar certo os juros compostos. Você não pode, por exemplo, vamos lá, eu coloquei 100 e tenho 100 de capital de giro na minha mão, ok? Na outra semana eu recebi 125. Se eu doar todos esses 25 de novo, na outra semana eu vou ter que fazer 125 de doação de compromisso, mas eu só vou ter 100 na minha mão. Entendeu? Por isso que eu faço 112,50. Por quê? Porque assim, é metade do que eu recebi. Então, a metade do que eu recebi, eu adiciono no meu capital de giro e a outra metade eu faço os juros compostos. Beleza? Isso é uma estratégia fazendo apenas um slot por vez. Agora, existe uma estratégia melhor, que é uma estratégia fazendo todos os slots de uma vezada só. E para isso funcionar, como que você precisa fazer? Eu coloquei um valor aqui, tá? Inicial, que já vai ser suficiente o que você receber para poder fazer o mínimo de doação nova, que é $20. Se você colocar menos que $760, ou seja, colocar menos que $95 por slot, você vai ter que fazer um cálculo meio quebrado. Vai ter dias que você vai conseguir doar, vai ter dias que não. Igual essa tabela que eu fiz. Vai ter dias que você vai conseguir fazer uma nova doação e vai ter outros dias que você não vai conseguir fazer uma nova doação, tá? Mas fica bem a critério de cada um. Eu só usei os $760 aqui como exemplo. Então, eu vou explicar para vocês como funciona essa tabela. Essa tabela vocês vão ter acesso a ela. Eu só peço, por gentileza, não mudem os dados que estão nessas tabelas aqui. Se for mudar algo, só mude no que está o campo em laranja, ok? Porque essas tabelas aqui não tem como ser interativa. Eu criei elas na mão justamente pelo número de variáveis que tem. Era impossível criar algo que fosse automatizado, ok? Vamos lá. Eu peguei esse valor de 760 e dividi por 8. Por que 8, Jonatas? Porque eu tenho 7 slots, certo? 7 slots aqui, e mais o capital de giro na minha mão, tá? Então, por isso que sempre o valor eu vou dividir por 8. Então, o valor em azul é o valor que eu tenho de capital de giro na minha mão e o valor que eu possuo dentro de cada slot. O valor de doação em cada slot. Os valores em amarelo são o número de semanas até eu chegar no cálculo de ter o valor máximo. E o em verde é o valor líquido que eu tenho toda semana na minha mão. Tá? Então vamos lá. Na primeira semana, coloquei os 95 em cada semana. Em cada slot, fiquei com 95 na mão. Na próxima semana, que vai ser a primeira semana que eu vou receber, eu vou começar fazendo minha doação de compromisso. Então eu faço na segunda, 95, pego 118,75. Faço 95, pego 118,75 e assim por diante.
Líquido essa semana, eu ganhei 166,25. Aí eu vou pegar, vou dividir esse valor por 8 e vou acrescentar em cada slot e vou acrescentar na minha mão. É o que dá um acréscimo de $20,78. E aí, na segunda semana, eu vou fazer doações de compromisso no valor de $115,78. Vou receber $144,72, né? O que vai me dar 202 líquido. Vou dividir esse valor por 8, vou acrescentar. Na terceira semana eu vou receber 246, na outra semana 301, na outra semana 366 e assim por diante, tá? Quando eu fiz essa tabela, eu percebi uma coisa, gente. Esse sistema deixa o poder nas nossas mãos, ou seja, toda semana os valores em verde estão na minha mão e também os valores em azul. Se eu manter o valor em azul na minha mão, eu posso utilizar os valores em verde, que na próxima semana eu vou receber o mesmo valor, se eu não quiser fazer juros compostos. Então vamos dizer que aqui na semana 5 aconteceu um problema na sua vida, você precisa utilizar esses valores, porque você precisa fazer uma compra, pagar um aluguel, enfim, né? Precisa utilizar esses valores. Então, você, quando tiver esses valores na sua mão, você pode ser livre para utilizar. Então você pode utilizar esses valores. Só evite utilizar os valores em azul, que eles também vão estar na sua mão, tá? Mas se você manter eles, você continua recebendo na próxima semana. Vamos lá, vamos ver que você vai continuar fazendo juros compostos para ver até quando você vai demorar para chegar no valor máximo diário. Ou seja, com 19 semanas, a gente alcançou o teto em todos os slots. E ainda sobrou líquido $651 na sua mão, tá? Sobrou líquido $651 na sua mão. E a partir da próxima semana, você vai receber líquido $8.750 por semana. E vai receber esse valor por mais 15,8 semanas, ou seja, quase 16 semanas, você vai receber esses valores, que é até chegar ao teto de 500% em cada slot, tá? E nisso você tem $5.000 de capital na sua mão e mais 8.750 por semana. Gente, em 20 semanas, isso é apenas 5 meses. Tá? São apenas 5 meses. Você começando ali com $760, você transforma em 8.750. Isso é fantástico, tá, gente? Isso é maravilhoso. Não sei quanto a vocês, mas para mim esse valor faz uma grande diferença. Mas o que mais me chamou a atenção nessa tabela é que, como eu mencionei para vocês, o poder está na sua mão. Se você precisar uma ou outra semana aqui utilizar os valores e não querer fazer o juros composto, você pode, tá? Você pode. O que vai mudar? Vai aumentar em 1 ou 2 semanas apenas o tempo para você chegar no teto máximo, caso você queira. Teve gente que já viu essa tabela e falou para mim, Jonas, eu vou parar aqui na 10ª semana. $1.200 para mim por semana tá ótimo. Isso está dando mais de R$5.000 por mês. Eu não preciso mais que isso para sobreviver, não. Tá dando aí mais de quase R$25.000 por mês. Eu não preciso mais que isso. Para mim, R$5.000 por semana tá perfeito. Gente, o poder tá na mão de vocês, tá? Vocês definem onde vocês querem chegar aqui. Vocês podem continuar até o final ou parar no meio, num valor que vocês achem bom. Ah, não, 1.200 para mim tá pouco. Quero 2.500 mais ou menos. Vou parar aqui, ó. Na semana 14, 2.650 por semana. Perfeito. Aí eu posso continuar e fico só aí, tá? E vai receber até receber os 500%. E assim por diante, tá, pessoal? O controle está na mão de vocês. Isso que eu achei mais seguro e mais bacana dentro do sistema. A grana sempre está na nossa mão. Tá? A gente que vai poder escolher se faz juros compostos, se não faz, a escolha é nossa, ok? Aí eu dei um outro exemplo aqui para a tabela de 130% e 135%, que é a das pessoas que querem fazer indicação, porque gostam, já, né, ou conhecem bastante pessoas, querem fazer a indicação. Aí a sugestão aqui foi começar com um pouco menos de capital, $30 por dia, que vai dar mais ou menos aí 240, tá? Porque lembrando, vezes 8, né? 7 para incluir um em cada slot, mais um dia na sua mão. Então, as primeiras semanas vai ser um cálculo quebrado,
vai ter dia que você vai conseguir fazer o recompromisso, vai fazer uma nova doação, vai ter dias que você não vai conseguir fazer uma nova doação, e assim por diante, vai seguir, tá? Até mais ou menos aí a semana 7, que consegue igualar todos os slots, e a partir daí você começa a fazer juros compostos todos iguais. Na 10ª semana, se você já tem 10 pessoas indicadas diretas, aí você pula para a tabela de baixo, tá? Que é de 135%. Mas tanto faz você continuar na de 130 ou na de 135. Aqui são os valores que você vai continuar recebendo toda semana, caso faça continue, né, fazendo juros compostos. Como eu falei, gente, o valor em verde sempre está líquido na sua mão. Se você precisar aqui em qualquer semana utilizar aqueles valores, você utiliza. Daí é só manter o valor em azul na sua mão, que você tem um capital de giro para na próxima semana fazer as doações de compromisso e receber novamente o mesmo valor em verde, tá? O mesmo valor em verde. Agora, uma notícia que eu descobri essa semana. Ô, Jonathan! Oi. Cadê a informação da sustentabilidade, irmão? Quero a novidade. Cadê? É isso que eu vou falar agora. Essa semana, eu fui descobrir uma notícia, né? Um amigo meu me mandou e falou assim: Jonatas, você ficou sabendo que o Elon Musk criou uma inteligência artificial que conversa, né? Tem várias conversas longas, que raciocina. Essa inteligência artificial consegue decodificar, consegue fazer códigos, escrever, uma série de coisas, tá? E ela entende qualquer língua, você pode conversar com ela em qualquer língua, pode fazer qualquer pergunta, ela faz cálculo, ela raciocina, ela faz de tudo. Se você pedir para ela escrever um artigo, ela escreve um artigo do zero para você, e assim, é um artigo criado, ou seja, não tem em nenhum lugar na internet, ela que criou, então assim, é algo fantástico. Aí esse meu amigo me apresentou, falou, cara, e ele liberou de graça, qualquer pessoa pode entrar e conversar com essa inteligência artificial. Aí eu fui, pesquisei e fui conversar com essa inteligência artificial para ver se realmente era algo interessante e vi que era algo muito bom, tá? Comecei a conversar sobre algumas coisas e ela foi me respondendo. E aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou botar a matemática da US Donation dentro... Vou perguntar para essa inteligência artificial o que ela acha desse sistema. E ela respondeu que, segundo os parâmetros que eu enviei para ela, a matemática é sustentável. Um tipo de negócio desse tem tempo de vida indeterminado. Contanto que as variáveis continuem acontecendo, o negócio não para, é sustentável. Então, olha só, a inteligência... Eita, nós! É isso. A inteligência artificial falou isso, gente. Eu mandei a matemática lá e ela falou exatamente isso. Ela falou, não, com essas variáveis, o negócio se torna 100% sustentável. Um negócio desse não para. Então, eu posso até mandar depois o texto para vocês que ela escreveu, mas é exatamente isso. Ela disse, esse negócio é sustentável, por tempo indeterminado. Então, gente, a gente está no melhor negócio, no melhor tempo, né? Porque ainda não lançou, vai lançar, como eu falei, na última semana aí de dezembro, então a gente está mais ou menos uma semana aí do lançamento. Então, assim, é uma oportunidade única, tá lançando nas nossas mãos, tá saindo para a gente. E se você tiver alguma dúvida, a hora de perguntar é essa, né? Pode ficar à vontade, pode perguntar alguma coisa. Ezequiel, se você quiser acrescentar alguma coisa também, irmão, pode ficar à vontade. Eu queria saber se no caso, depende de entrada de pessoas, né? Porque, como todo negócio, né, para poder te receber esses valores, tem que estar entrando pessoas, né? Exato, vamos lá. Todo negócio, até no tradicional, tá? Por exemplo, se você tem uma mecânica, se não entra novos clientes, como é que você sobrevive? Não sobrevive, né? Então, tudo na vida sempre vai depender de outras pessoas. Não existe negócio que é solitário. Aqui, o que diferencia? Ele não depende tanto da entrada de novas pessoas. Por quê? Porque quando você está ali fazendo também juros compostos, isso já conta como se fosse uma nova pessoa entrando no sistema, tá? E outro detalhe muito interessante, a maioria dos outros sistemas que eu já visualizei, que eu já participei,
de multinível ou de smart contracts, eles precisavam entre 55% a 70%, alguns até 75% de novas entradas para manter o negócio girando, tá? Entre 55%, às vezes até 75% de novas entradas. Esse tipo de sistema, ele precisa apenas de 26% a 30% de novas entradas. E quando as pessoas estão fazendo juros compostos ou novas doações, isso já conta como uma nova entrada. Olha só quão poderoso é o sistema. Apenas 26% a 30%, pessoal. O Jonathan, então quer dizer que tiver aí 1.000 pessoas no sistema e 200 pessoas apenas naquele mês, né? Fazer novas doações, com juros compostos, ele já quase bate o que precisa no sistema. É isso? Exatamente, perfeito, exatamente isso. Então é um sistema que eu vejo, né? Na minha opinião, no ponto de vista onde eu tenho bastante tempo aí no multinível, bastante experiência, cara, eu nunca vi um sistema como o S-Donate. Participei de vários, participo de um muito top, mas igual a S-Donate eu nunca vi, porque a sustentabilidade não precisa de entrada de pessoas, igual o amigo perguntou, realmente tudo precisa, mas quem está dentro do sistema é o que gerencia tudo, entendeu? Então, se naquele mês, entrou 1.000 pessoas, no mês seguinte não entrou ninguém, e o povo ali fazendo novas doações, fazendo uso composto, é a mesma coisa que novas entradas de pessoas. Então, é um sistema fenomenal. Exato. É isso mesmo, Ezequiel. E a grande vantagem também as pessoas pensam, mas vou ganhar 500%. Vai ganhar 500% se fizer doação toda semana. Ou seja, tem que estar constantemente também sempre a ajudar para ser ajudado, não é? Exato. Então, na semana que ele interromper e não quiser doar mais, também já não recebe mais. Acabou. Negócio para ele. Uma pessoa me perguntou bem assim hoje. Ezequiel, mas se daqui um pouco ali entra, vamos ver, 1.000 pessoas, 200 pessoas quiser parar naquele mês, fica a mesma coisa? Dá problema? Cara, fica a mesma coisa. Por quê? Essas 200 pessoas parou de doar, mas também parou de receber. Então o cálculo fica na mesma. Exatamente. Entendeu? As 800 continua o processo. Exato. Perfeito, perfeitamente, exatamente isso. Então, não tem como ver pessoas sugar só e não querer doar nada, né? Aí vou cá botar 100, vou colher 500 e não vou dar mais nada. Não pode ser assim. Exato, pessoal. O sistema ele é bem redondo, tá? Ele continua ajudando. Se tem uma pessoa que mandou mensagem aí no chat aí, ô João. Lê para mim, Ezequiel. Acho que vai ter que ser outra. Vamos ver se eu consigo. Aqui, vamos ver. Se esse conceito é baseado em ajuda mútua, teoricamente tem de haver. Eu já tinha feito alguns cálculos até antes de conversar com essa inteligência artificial. Eu estava vendo que com 18 pessoas o sistema duraria sozinho 4 meses, só com essas 18 pessoas, sem entrar ninguém novo. Justamente porque a reentrada nossa, ou seja, a nossa nova doação, conta como valores novos, tá? Então imagina só, com a gente ali no grupo já passou de 80 pessoas, eu acho, né, Ezequiel? Já sim. Já passou de 80 tem mais grupos, né? Tem grupos de líderes aí que optaram por fazer sozinho o seu grupo. Acho que o Paulo também tem o seu grupo. Tem vários líderes aqui também. Tem os seus grupos, né? Sim. Então, assim, ó, por baixo, só a nossa equipe, a gente já está falando aí de 200, 300 pessoas que já estão interessadas e que vão querer participar do sistema. Imagina outras equipes, né, de fora, fora a pessoa que me chamou, que tem outras indicações e etc. Então, assim, eu tenho muita fé nesse sistema. Esse sistema eu acho que vai durar por bastante tempo. Eu acho que a gente vai ter condições de realmente poder ajudar bastante e ser muito ajudado nesse tipo de sistema, tá? Fora outra coisa que você me falou, Ezequiel, quando eu te mostrei isso, o que você me falou? Falei tanta coisa, ó.
Mas, Eu- pô, Jonatas, estou participando de uma coisa aqui. Ah, tá. Não, quando você mostrou esse PDF, a gente começou a bater um papo, eu disse, pô, João, eu tô participando de um negócio, cara, muito parecido. Aí a primeira pergunta que tu fez, Ezequiel, tá funcionando? Tu não deixou nem eu terminar, né? Porque tu queria saber se o negócio desse funcionava. E é a dúvida de todo mundo, né? E E aí eu disse, pô, mano, tá funcionando e tá funcionando muito bem. Aí até manda o link, eu quero entrar porque eu quero ver alguns detalhes, porque, cara, esse sistema é fenomenal. Aí eu disse, cara, é em Pix e aí pra ti não dá, né? sim, Aí, cara, hoje o sistema tá tem 11 meses de sistema, tá redondinho, lindo, maravilhoso. Eu digo, cara, o sistema vai 2, 3 anos, tranquilo. Agora, eu fico imaginando, né? Como é muito parecido, e para mim o S-Donation é um pouco mais forte, porque tem as entradas ali de doações, depois de 4, né, compromissos que a pessoa faz, entendeu? E tudo automático, porque incentiva a pessoa a doar, faz o compromisso e ela já recebe na sua carteira. E fica tudo dentro da sua carteira. Isso aí é simplesmente fenomenal. Eu acredito que vai dar muito mais certo que muitos outros sistemas, porque realmente o negócio vai andar sozinho, não tenho dúvida. sim. E, gente, foi quando a Ezequiel me falou assim, não, esse sistema já está funcionando há 11 meses, eu falei, cara, a iOS Donation eu tenho certeza vai funcionar por pelo menos isso ou mais, porque se esse sistema que ele está participando, que não tem as travas que a gente tem aqui, não tem esses incentivos que a gente tem aqui, já está durando quase 11 meses, quase um ano, na verdade, né? Meu, esse sistema aqui, a da iOS Donation, tem condição de durar 2, 3, até mais, até por tempo indeterminado. Exatamente. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, para entender. As doações, 25% por semana que eu ganho. Isso. Eu entro com $100, no fim de semana já tem 125, é assim? Você sempre precisa da doação inicial e ter o mesmo valor na sua mão de capital de giro. Tá, então, no caso, eu tenho 100, entro com $100, por exemplo, com 100. Você vai Aí, colocar 50. com uma semana, aí eu estou com 125. É isso mesmo? Aí eu teria que doar 100 e mais 10% que eu ganhei. Então, mais 25 eu ganhei, tem que doar novamente 102,50. Vamos lá, vou explicar de uma forma mais fácil para você. Você tem 200 na sua mão, você vai doar 100 e vai ficar com 100 na sua mão. Aí na segunda semana, você vai doar esses outros 100 que está na sua mão, só que você já vai receber 125. E assim você vai fazer toda semana. Ou seja, assim que doar, na segunda semana, recebe logo de volta o que doou. Com lucro. Exatamente. Na mesma hora. O contrato paga logo. Exato. Mas primeiro temos que doar. Temos a nossa doação e temos o nosso capital de giro. Quando nós Isso. doamos a segunda semana, né, vem logo imediato, o contrato já leu que nós fizemos o compromisso e paga-nos logo com 25%. E ficamos com ele na carteira para a semana seguinte. Perfeito. Bom, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Vamos supor, eu dou 100 e guardo mais 100 para entrar na outra semana. Aí eu ganho Isso. 125. E a outra semana eu dou 100 de novo. Isso, pega 125 de novo. E pego 120, eu vou doando sempre 100. Isso. Agora, eu vou doando 100 e pegando 25, toda vez. Isso. Se eu doa 100, pega 125. Doa 100, pega 125. Sempre assim. Isso toda semana. Isso. Ah, entendi. Até os 500% só. Não, eu achei que ia aumentar mais 10%. Não. Os 10% você tem que aumentar depois de 4 semanas que você recebeu o líquido. Ah, entendi. Depois de 400. Então eu dou 100 e recebo 125. Eu dou mais 100 e 125. E quando chegar no final de 4 semanas, eu já dobrei. Eu já ganhei 100. Isso. Aí quando eu tiver ganhado, aí que eu vou doar mais 10%. Mais 10. Do que eu ganhei. Então, eu vou ganhar, doar 110. Isso. Ah, tá. Entendi. Agora entendi. Perfeito. Mas já recebe 25% dos 110. Exatamente. Luiz, outro ponto para você também entender que você pode girar muito mais. Você falou só de um slot. Slot é dia, né? Você falou de um slot, um dia da semana apenas, né? Agora pensa
que você pode doar na segunda, terça, quarta, quinta, até domingo, e na outra semana você fazendo o recompromisso. Então você, ao invés de ganhar somente uma vez na semana 25%, você pode ganhar os 7 dias também. Deixa eu entender. Eu dou um valor hoje, aí ganho. Todo dia eu dou aquele valor, no caso. Né? Aí eu passo a receber todo dia o 25%. Isso mesmo. Bom. Acelera mais, porque daí você não precisa manter um valor grande de capital de giro na mão. Você consegue colocar mais valores para poder trabalhar. Viva, boa noite, pessoal. Só para entender, resumindo, só ao final de 6 semanas a gente consegue ter o nosso investimento. Isso. Ao final de... Na verdade, vamos botar assim, ao final de 5 semanas, né? 5 semanas você já tem o valor inicial de novo na sua mão. E só a partir daí é que realmente a gente pode considerar que ganha 25% toda a semana. Sim, se quiser olhar desse ponto de vista, sim. Assim, facilitando, entendendo, será isso? Não, claro, sem problema. Já, muito bem. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pode ficar à vontade de perguntar. João, tem uma dúvida aqui que veio no meu PV, uma pessoa que está na live, mas está escolhendo o seu microfone, né? Perfeito. E ele não pode falar, tá? Ele perguntou, deixa eu até vou ler a mensagem aqui, Ezequiel, se eu começar com $1.000 e eu quiser todo dia colocar mais $100 naquele slot, naquele dia, é possível? Você só vai conseguir adicionar no dia que tiver o slot. Por exemplo, eu, quando estou na quarta-feira, eu não consigo adicionar valor no slot da segunda. Eu só consigo adicionar valor no slot do dia. Então, se eu quiser colocar, ir adicionando R$100 todos os dias do meu bolso, eu posso. Só que eu vou sempre estar adicionando nos slots referentes ao dia que eu estou. E é melhor ainda, né, Jonas? O que é melhor ainda, exatamente, porque você aumenta, né, ali a quantidade que você está recebendo todo santo dia. Mas é possível sim, tá? Sem problema. A qualquer momento você pode fazer novas doações, desde que respeite o limite de 5.000 por dia, tá? Então cada slot tem um máximo de $5.000 que ele tem de capacidade. E a outra pergunta que ele me fez aqui é a pergunta que eu recebo todo dia. Estou com os três empresários aqui me perguntando todo dia, quando começa? Na última semana de dezembro, pessoal. É a informação mais correta que eu tenho. Qualquer novidade, vocês podem ficar despreocupados, vocês vão ser os primeiros a saber. Mas, por enquanto, é a última semana de dezembro. O Dan fez aí uma pergunta, foi interessante, e diz o seguinte: quem entra primeiro... Mais alguém? O Dan fez uma pergunta, está aqui no chat, interessante, que diz o seguinte: quem entra primeiro ganha mais de quem chega depois? Fez uma pergunta. Não, porque você pode entrar depois, se você tiver valor de doação maior, você vai ganhar mais que a pessoa que estava antes. Tudo vai depender do valor que você doar. E esse é o tipo de sistema, tá? Que não importa quem chegou primeiro, quem chegou por último, isso não importa. Por quê? Porque a fila sempre ela vai resetando, ela vai acabando, né? Então, a hora que você entra na fila, você vai receber. Então, assim, não tem essa de quem chegou primeiro, quem chegou por último. Não, todo mundo que participar do sistema e continuar participando do sistema, se tem entrado primeiro ou tem entrado depois, vai ter resultado da mesma maneira. Agora, a doação muito alta, ela vai dificultar, né? Porque vai ter que entrar mais dinheiro para poder pagar, né? Se você entrar por uma doação de 5.000, no caso, eu vou ter que receber 25% por semana, receber 1.250 por semana. Aí já depende mais, se as doações são menores, já depende de mais, um número maior de doações. É igual, Luís, é igual, Luís. Seja 20, seja 1.000, é igual. É igual. É 25%, é 25% só. É igual. Dá na mesma. O sistema não sabe se é uma pessoa, são 100.000 pessoas que estão lá, não é?
Mas eu falo assim, porque essas pessoas entrando com valores menores, vai ter mais pessoas para dar esse valor. Mas também dou um pouquinho, e ele doa muito todas as semanas. Ele doa todas as semanas 5.000, não é? Sim. Então não muda, tá, Luiz? Isso não muda em nada, em nada. Por incrível que pareça, nesse sistema não influencia em nada. Pode ser que em outros sistemas isso influenciava bastante, mas nesse aqui não influencia. Sabe por quê? Porque as pessoas vão sempre estar recebendo de forma automática. Você vai ver que na mesma transação que você enviar o valor, esse valor já vai voltar para você com 125% em cima. Todas as transações. Então, não vai modificar em nada. Só para o Luiz entender um pouco também, nesse sistema que é muito parecido em Pix, cara, tem mais de 300 pessoas recebendo diariamente 5.000. E todo dia lá zera a fila, né, o Ezequiel? Entendeu? Então, é um negócio que, cara, a gente pode ficar batendo essa matemática 24 horas aí, que a gente não vai conseguir chegar no ponto iceberg dela, não. Você vai a pessoa recebendo 5.000 por dia lá no sistema? Sim. Ele doa 5.000, doa 5.000 e ganha a porcentagem, né? 6,200. Ganha Não para. 1.250. E não para, cara. E não trava. E continua zerando diariamente a fila. Então, Sabe por quê? Porque no outro dia, para ele receber de novo, vai ter que doar de novo. Entendeu? E entra muita gente todo dia lá, Ezequiel? Não entra nada. É isso que eu fico indignado, é um negócio doido que entra 2 pessoas, 3 pessoas por dia. Então, isso aqui é um negócio maluco, cara. E imagina. É mais ou menos assim. Exatamente. Essa é a sustentabilidade. Não precisa de pessoa, precisa de reentrada. Exatamente. Aí não precisa de pessoas, precisa de reentrada e essas mesmas pessoas. Porque se eu começo com 100 reais, 20 dólares por dia, fiz 20 dólares segunda até domingo. Na outra semana eu fiz o compromisso, eu ganhei. O que o cérebro da pessoa pensa? Cara, vai continuar no mesmo valor ou vai aumentar para 30? O que ele ganhou, ele vai botar para 30. Entendeu? Ele vai chegar num ponto onde ele vai retirar o valor. Ok. Mas depois, para ele continuar ganhando, ele vai ter que colocar o compromisso. E isso faz a roda girando. Exato, perfeito. Beleza, pessoal? Que não é para você, não se preocupe. O sistema vai continuar aqui durante bastante tempo, daqui 3, 4, 5 meses. Você pergunta para a pessoa que te chamou se ela tá recebendo e se é para você ainda, se você tem interesse ou não, entendeu? Não é uma coisa para ter pressa, tá? Faça conforme o que você acha que deve, o que você acha que pode. Eu só falo uma coisa para vocês, podem ficar despreocupados que o sistema vai estar lá. Na hora que vocês quiserem participar, vão estar sempre sendo bem-vindos, beleza? Último ponto, Jonathan, em cima do que você falou. Nesse sistema que eu entrei no 7º mês. Tive a chance de entrar na primeira semana, não acreditei, vou dizer a verdade aqui, não acreditei no cálculo, né? E aí eu entrei somente no 7º mês. Graças a Deus, deu ainda para entrar, consegui ganhar muito, graças a Deus. Mas eu digo para a pessoa que está indecisa, comece com 20 dólares, comece com 100 reais, não comece mais com isso. Comece com 100 reais, aí você vai fazendo aos poucos. Mas também lembre daquele amigo, daquele líder que está parado, porque se você demorar muito, com certeza outro líder, outra pessoa vai convidar. Porque o Weston Nation, quando começar, o Jonathan, pode ter certeza, ó, isso aqui vai ser viral. Ah, O pessoal sim. vai... Sim, Nem quando começou começar, ainda, não esses para. Isso aí vai ser mesmo. Vai. Sim. Vai E virar uma febre. coisa, esses dias eu fui falar com um amigo aí do Brasil, já tinha umas 8 pessoas falado com ele, ó que eu... Então, assim, isso nem começou ainda, imagine quando começar. Exatamente. Já me estão convidando também. A mim. Deve ser o Paulo ter convidado, cara. Não. Com certeza, o Paulo Vamos convidou. botar os portugueses aí dentro. Então, beleza, pessoal. Então, essa é a nossa apresentação por hoje.
Qualquer dúvida, podem ficar à vontade, perguntar no chat lá nos grupos, tá? Mandem mensagem pra gente, o que a gente puder responder, a gente já vai estar respondendo lá, beleza? Uma boa noite a todos, nos vemos aí amanhã. Valeu, boa noite.